Boa noite, estamos com o nosso programa ao vivo, então quem sabe faz ao vivo, né? Com o nosso programa Aprendendo a Ser de todo mês. E hoje o nosso tema é muito especial e com uma pessoa muito especial. Então, boa noite, Beto, boa noite, Lenise. Boa noite, Giane. Boa noite, Beto. Boa noite. Boa noite, pessoal que está aí com a gente, conectados. Então, prazer enorme, né? Fazer uma entrevista com o diretor da TVR Sul, né? Nosso diretor do programa. Não é grande coisa também. Como assim, Beto? Como assim? Ainda falar... Ainda há pouco a gente estava falando sobre isso. Ainda falar de um tema tão importante, né? Que é a comunicação, o poder da comunicação. Então, Beto, para que as pessoas conheçam um pouquinho do teu trabalho, um pouquinho da TVR Sul, né? Conta pra gente aí um pouquinho da trajetória, tanto da TV quanto do Beto Madeira, enquanto um excelente comunicador. Bom, se eu for... Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, que é uma alegria. Olha, eu tenho pensado muito nessa minha trajetória. É muito bom entrevistar as pessoas. Mas é muito melhor ser entrevistado, sabia, Lenise e Giane? Que bom, que descoberta. É muito melhor ser entrevistado, porque tu te sente mais espontâneo para receber as perguntas, que muitas vezes tu não sabe o que é que as pessoas vão perguntar, né? E quando a gente vai entrevistar, a gente sempre tem alguma coisa marcada, né, para fazer, porque é muito fácil a gente colocar as pessoas numa situação, né? Mas a gente está na situação, poderia até ser complicado. Mas como eu gosto disso, para mim está tudo certo. Olha, a comunicação, é claro que a gente nasce com aquele jeitinho também, né? Mas a gente aprende muito no meio do caminho. A caminhada ensina muito a gente a fazer isso. Eu, desde de menino, eu já liderava lá os grupinhos lá, o pessoal dizia que era a mafiazinha, né, de bagunça. E eu sempre tive quando a gente começa a ser um pouquinho, podemos dizer assim, mais esperto que que os outros meninos e outros, o grupo que a gente convive desde criança, as outras pessoas que estão em volta gostam de tirar proveito de você de duas formas. Uma, para resolver problemas para ela e porque é possível contar com essa pessoa para fazer coisa boa. Ou então, para usar ela, como ela é mais esperta, para que ela faça sacanagem e apanhe depois sozinha, né? Então tem muito isso, a sociedade é muito isso. E quando a gente é criança, a gente cai em muitas armadilhas. E com o tempo eu fui aprendendo, né, que fazer comunicação, primeiramente, a gente tem que conversar com a gente mesmo. Quem não conversa consigo mesmo, quem não olha para dentro de si mesmo e começa a conversar consigo, fazer comunicação consigo mesmo, dificilmente vai conseguir fazer comunicação com outras pessoas, né? Apagou a luz aqui? Ah, agora voltou. Dificilmente a gente vai conseguir fazer comunicação com outras pessoas. Agora sim? Então tá bom. Por quê? Porque se eu não consigo me entender, me compreender, eu não vou conseguir compreender mais ninguém, né? Tudo que eu disser, tudo que eu fazer em relação a essa coisa chamada comunicação, eu não vou conseguir estar fazendo de forma... Eu posso até acertar, mas não é por convicção, mas porque eu tive sorte, né? Podemos dizer assim. Agora, quando eu consigo conversar comigo, quando eu consigo me entender, quando eu consigo saber quem sou eu, que essa busca é constante, a gente nunca sabe tudo, né? Mas a gente já tem uma ideia de quem eu sou, aí fica mais fácil para mim poder me comunicar com as outras pessoas. Então a comunicação é uma arte. Eu comecei assim, em termos de rádio e TV, em 1998. 1998. Aí 20 anos atrás. Eu era um garotinho ainda. Eu não sou mais. É uma vida, né? É uma vida. Eu comecei... Não, um dia desse eu estava desempregado. Estava numa situação muito difícil. Aí eu tinha uma rádio comunitária que estava sendo aberta aqui em Morro da Fumaça. E eu fui na igreja pedir iluminação no centro da cidade. E quando eu cheguei lá, tinha um grupo de lideranças da Pastoral da Criança, Saúde, enfim. E eles que tinham aberto a rádio, né? Era a direção da rádio, estavam querendo encontrar alguém, né, para poder tocar, fazer um programa mais polêmico, que debatesse a sociedade de uma forma geral. E a hora que eu passo por eles, eles levantaram:
Ô, Beto, tu caiu do céu. Eu disse, mas pra que eu caí do céu? Eu nem sabia do que eles estavam falando, né? Ele disse assim, não, é que tu tá sempre no grupo de jovens, envolvido com os grupos de jovens, e nós estamos precisando de alguém para fazer um programa, mas que debate os assuntos da cidade. Eu disse assim, opa, então eu caí do céu. Porque eu não sei o que fazer da vida, eu não sabia o que fazer da vida até agora. Agora eu vou. Ah, então tá bom. Aí discutimos ali, eu comecei na rádio então nessa época. Para quem é crente em destino, esse é o verdadeiro destino, né? Esse é o verdadeiro destino. Parabéns, Beto. Opa, temos na caminhada aí. Então, e aí assim, ó, tu comentou com a gente da importância do autoconhecimento para que a comunicação seja mais assertiva, né? Porque a gente aprende tanta parte técnica da comunicação, só que ela não é, né, suficiente. A gente precisa se autoconhecer para que a gente consiga se comunicar bem. Tá? Então, assim, ó, o que eu vejo, Beto, só para poder, né, complementar um pouquinho da tua fala. A comunicação, né, esse é meu ponto de vista, se eu estiver errado, tu me corrige. Né? A comunicação, ela só acontece quando a outra pessoa compreendeu o que tu quis passar. Se ela compreendeu de uma forma diferente, pela percepção dela, pela forma dela de ver as coisas, e seja diferente do que da mensagem que tu quis passar, não houve comunicação. Houve uma conversa informal, né, um bate-papo, enfim, né? E aí, né, a gente percebe que esse se fazer entender, isso é algo muito desafiador. E é muito difícil, que é o desafio da comunicação. Né? Tens alguma dica, alguma coisa, né, para contribuir para que as pessoas entendam, primeiro, a importância de se fazer entender e, além disso, como elas vão conseguir fazer isso? Tens alguma coisa para poder passar para quem está nos vendo nesse sentido? Eu acho que é muito simples, sabe, Lenise, de fazer com que a outra pessoa ela possa interagir contigo de uma forma mais séria. Tu ser amável com as pessoas, tu passar um sentimento, porque nós somos energia, né? Sim, e cada vez que eu passo um sentimento forte, energético para a pessoa em relação ao coração, à alma, ao espírito, ser uma boa pessoa, um bom ser humano, um bom espírito, eu passo a me comunicar com a outra pessoa. Senão, não consigo. Estabelecer um laço de confiança? Um laço de confiança, e que isso seja também, porque um dos maiores erros, talvez, de alguns de nós, seres humanos, é achar que nós somos matéria. Nós não somos matéria, nós somos energia, né? Nós somos energias, porque mesmo se nós estivermos, por exemplo, por detrás de uma parede, mesmo sem ver, a gente pode estar se comunicando, passando informações. Então, isso nos dá a entender que nós somos energia. Então, erra muitas pessoas que vivem matéria, porque nós precisamos ser. Temos um programa, né? Aprendendo a ser. Nós temos que aprender a ser. E o programa Aprendendo a Ser, de fato é isso, nós temos que aprender a ser. Porque se nós não aprender a ser, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. É vazio. É vazio. Tá. Ô, Beto, então assim, ó, estabelecer esse laço de confiança é importantíssimo e nos prova, né, que o comunicar não é só falar, a pessoa ouvir tua voz. A gente comunica com o olhar, a gente comunica com o gesto, a gente comunica com alguma atitude e com a fala. Então, são várias formas de se comunicar. E a gente, às vezes, nós, seres humanos, a gente não se atém a isso. Né? E aí comunica só com a voz, aí dá dupla, tripla, margens de percepções diferentes da que tu quis passar. Esse que é o grande problema. Eu acho que é esse que é o desafio da comunicação e que ela tem que ser bem feita com gestos, com olhares, com fala, com atitudes, enfim. Até mesmo o Anthony Robbins que fala sobre essa questão da fisiologia, né? Que a comunicação também se dá através da fisiologia e palavras. Aí eu fico me pensando, como que então, através da rádio ou da TV, isso comunica, né, para as pessoas? E a TVR Sul tem um trabalho muito especial, Beto, eu gostaria até que você falasse um pouco mais sobre isso, que não é só o que está comunicando aqui em palavras ou até mesmo em vídeos, mas as ações que a TVR Sul tem para a comunidade. O que a TVR Sul comunica,
né, que acaba sendo instrumento de comunicação do povo, através da TV comunitária. Giane, por muito tempo, há muito tempo, quando nós montamos a TV Sul, criamos a TV Sul, a princípio nós estávamos criando um canal de TV online, primeiro um canal de rádio, depois um canal de TV, no sistema tradicional material. Com o tempo, passando ao tempo, a gente não conseguia entender muito bem isso no início, a gente começou a perceber que a TV Sul ela tinha sentimento. E o sentimento era das pessoas que estavam envolvidas com o projeto. Né? Então, a gente começa... Não tem aquele ditado que a gente diz assim, olha, aquela empresa lá, ela está indo bem porque as pessoas, as lideranças que estão lá, elas são do bem. Quando um país vai bem é porque o presidente é bom. Quando um trabalho é bom, a gente diz assim, olha, mas qualquer negócio, ou qualquer empresa, ou qualquer projeto como esse, ele precisa ter essa emoção, ele precisa trabalhar com essa emoção, com esse sentimento de amor. Porque se não tivesse sentimento de amor, ela não representa... E a TV Sul é justamente isso. Ela passa para as pessoas, ela é um sentimento de amor com a comunidade. Então, acho que é isso. Passa a comunicar não só as notícias do dia a dia, e sim até esse sentimento, né? Então, quem está com a gente aí? Boa noite, Duca. Um abraço aí para você e para a Kátia também, um casal amigo aí da Jaguaruna. Olá, Albertina. Boa noite. Um abraço. Boa noite, Gabriela. Um abraço aí para você. Larissa, um abraço. Um abraço, Everaldo. Vamos lá. Olá, Anderson. Boa noite. Um grande abraço. Obrigada aí por estar com a gente. Essa aí, pô. Conta outra agora. Gilmar Silva, boa noite. Um abraço aí para você. Boa noite, Gilmar. Boa noite. E o doutor Flávio Hallia. O doutor Flávio também tá online, está acompanhando. Certo. Ô, Beto, então agora, né, já que a gente está falando da importância da comunicação, do poder dela, tu já se apresentou um pouquinho, né, conta pra gente um pouquinho da história da TV Sul, né, que eu acho que eu e a Giane temos curiosidade, e pode ser que tem muita gente que entrou aí e também tem curiosidade de conhecer. Estava aqui vendo ali a lista das pessoas que estão online conosco agora. A Gabriela Reco, que é jornalista, quando nós criamos a TV Sul, ela foi uma das convidadas, na época era a Rádio MF Sul, ela foi uma das convidadas, nós tivemos uma reunião, ela participou dessa reunião, então ela ajudou na formação disso. Porque quando nós começamos, porque eu vim de uma rádio comunitária, fechada pela Polícia Federal. Então, assim, deu um transtorno muito grande, um abate muito grande, assim, em todos nós que participávamos desse projeto, né? Porque era um projeto social comunitário. Nós tínhamos um projeto ali que ele trabalhava com 200 pessoas, desde crianças até pessoas idosas, porque nós tínhamos karatê, capoeira, teatro... Vamos lá, Rania. Por que a PF fechou? É porque, na verdade, eles alegavam que era uma rádio ilegal. Na verdade, nós não tínhamos documentação, né? Nós tínhamos associação registrada, mas não tinha a licença, né? Não tinha licença. Mas a gente fazia um trabalho social, né? Um trabalho muito social mesmo. Enfim, e depois que a gente, de 2006, que a rádio comunitária foi fechada, nós começamos, então ficamos 2 anos praticamente parados, né? Pensando o que fazer, e nós começamos a analisar que a questão da internet e que os meios de comunicação pela internet era a gente já tinha essa logística, né, esse pensamento de que ia ser uma grande opção no futuro, que ia ser, na verdade, o caminho para se fazer uma imprensa livre, alternativa e que pudesse atender a comunidade. Então nós começamos, e quando nós convidamos aí, inclusive a Gabriela, né, que está aí conosco agora, Gabriela Reco, o Cláudio Fernandes, que trabalha nessa área de comunicação, né, bacharel em comunicação visual, o Itamar também, o jornalista Fernando Militão,
o Passinho também que ajudou, enfim, tinha muita gente interessante nesse... o nosso querido Antônio Carlos Pellegrini, que estava com a gente também na época. Então nós criamos a Rádio MF Sul. MF Sul? MF Sul, queria dizer Morro da Fumaça Sul, né? Então MF Sul, nós criamos a Rádio MF Sul. E depois, isso em 2009, né? É engraçado que nós ficávamos, às vezes, ver o que é a persistência, né? Isso aqui é a persistência. Nós chegamos a ficar 6 meses sem uma pessoa entrar conosco. Que uma pessoa entrou quando nós fomos ver, nós mesmos que estávamos ali. Visualizando a entrevista. E esse pessoal também não acreditavam que, né? Esse pessoal que eu convidei na época, né? Inclusive a Gabriela, e tinha razão em não acreditar, porque era loucura criar naquele momento, né? Algo que funcionasse, porque Morro da Fumaça, por exemplo, que era um local onde a gente devia tinha o objetivo de atingir, tinha poucas pessoas com internet. Então era muito difícil mesmo, quando tinha... E aí, o que é que nós tínhamos para começar essa rádio MF Sul? Um computador velho e uma internet de 1 mega, via cabo, que cortava a todo momento a música, ela cortava, iniciava, então não tinha quem ficasse mesmo no nosso canal. Já eram poucos os internautas, né? Mas aconteceu um fato muito interessante no meio do caminho. Depois de 1 ano, mais ou menos, nesse dilema, né? E a gente insistindo, eu e o Ralha não me deixava desistir também. E eu também fazia por ele. Né? Era novinho, estava com 13 para 14 anos, o Ralha. Tinha mais já. 15 anos. E também, qual era também o meu pensamento? Eu não deixar ele ficar fora também desse meio, né? Bom, se eu desistir, ele desiste, todo mundo desiste. E aí tinha a Ana Paula, que é prima dele, minha sobrinha também, que eu trouxe também para fazer parte desse grupo, né? Então a gente tinha a intenção de fazer um trabalho voltado, assim, mais para as pessoas que não tinham muita alternativa, né? E quando foi um dia desses, o Ralha tem um amigo dele que estava no Rio de Janeiro, ou São Paulo, não lembro bem. Pois é, mas ele estava lá na... Ah, não, ele tinha um amigo de lá, né? Vários amigos lá. E eles eram... De qual era mesmo o grupo que eles participavam? Eles eram os metaleiros. Os metaleiros, né? Então nós resolvemos aí, eu disse, Ralha, convida os teus amigos aí para entrar na MF Sul, quem sabe a gente consegue ter um pouco mais de audiência, né? Então ele entra em contato com um desses amigos e ele entra em contato com esse grupo de metaleiros, que eles têm uma rede no Brasil, né? Então... Era 250, 300 pessoas, era muita gente no nosso canal, nos ouvindo e mandando. Só que eles queriam um sistema de comunicação, uma rádio só para eles, que não rodasse outro tipo de música. Mas não, assim a gente foi tocando todo dia, era muita audiência mesmo. Como esses pessoal são importantes, vê só, né? Como esses grupos que tem por aí são importantes nessa questão. E quando foi um dia... eu e o Ralha conversamos e dissemos, bom, mas nós não queremos uma rádio só para metaleiros. Nós queremos uma rádio para metaleiros, que seja roqueiro, enfim. Ou nós queremos também discutir a questão social, outros tipos de música. Nós queremos fazer outras coisas, não era só isso, né? Então, nós colocamos isso. Eu disse, Ralha, fala para os seus amigos aí, então, que nós vamos ter que mudar um pouquinho o nosso sistema. Ninguém gostou. Ninguém gostou porque eles queriam aquele canal só para eles, né? É que, na verdade, a maioria eram roqueiros. Só que de vez em quando apareciam que eram de outros grupos e pediam algumas músicas alternativas, que nem sempre eram bem recebidas. Então eles são influenciadores no meio deles, mas em contrapartida, eles não são abertos para o novo. É só o que eles aceitam. E eles tinham encontrado um canal só para eles. Né? Eles tinham encontrado um meio só para eles. Sim. Que eu acho bacana, né? Louvável do tempo, né? Só que nós tínhamos outros objetivos. Então, a gente voltou lá embaixo novamente, acabou a nossa audiência, nós ficamos tristes e começamos. E fomos até 2000... Aí foi patinando. Até 2013, 2014, buscamos alguns patrocínios. Acho que as pessoas mais patrocinavam a gente com pena da gente também, né? Eu acho que era isso. E 2014, nós resolvemos, então, colocar uma web TV.
Opa, que show, né? Na cidade, nós todos empolgados com essa web TV. Muito novo, né? Muito novo. E mesmo com pouca audiência para nós podíamos dizer na rua, bom, aqui na cidade de Morro da Fumaça, a nossa cidade tem uma web TV. Isso começou a pegar, foi bacana, né? E as pessoas, e tivemos sorte também, né? Ou acompanhamos o desenvolvimento das novas tecnologias, que a partir de 2014, vocês também acompanharam muito isso, a internet começou a despontar. E nós só colocávamos vídeos gravados, né? Não tínhamos ainda os vídeos gravados nós colocávamos, né? Com a empresa que a gente conseguiu, nós gravava o áudio e deixava ali só a foto da pessoa, porque a gente não tinha câmera ainda, né? Então, quem procurar, inclusive a entrevista com a Gabriela Reco, com o Cláudio Fernandes, com o Fernando Militão, com o Tony Pellegrini, muitos desses vídeos, dessas entrevistas estão ali gravados só com as fotos. As fotos estão no YouTube, inclusive no TVR Sul, ali no Facebook TVR Sul. Então, foi muito bacana. E depois nós resolvemos investir um pouco mais e colocar as transmissões ao vivo. Apanhamos muito, porque esse troço aqui é um troço muito complicado de se trabalhar. Porque tu trabalhar só com som é uma coisa. Agora, trabalhar com som e imagem, como a gente está aqui, é uma tecnologia ainda que ela não é muito simples, né? É difícil. Quem chega aqui pode olhar, opa, mas é um sistema simples, mas não é tão simples, né? Até porque tu pegar um celular e filmar é uma coisa. Agora, tu tem um sistema, como tem a TV Sul, de fazer essa transmissão, por mais difícil, por mais precário que seja, mas é um sistema que pouca gente tem, porque a gente vê poucas pessoas com estúdios por aí. Né? Então, para nós, assim, essa é um pouco assim da história da TV Sul, e depois, semelhante se atrai. Aí nós conhecemos vocês, né? A TV Sul conheceu vocês, conheceu o Flávio Pereira, conheceu o Wilson Schambeck. Mas a gente atraiu o Flávio para cá, né? A gente começou aos pouquinhos a atrair. O Flávio já conhecia há mais tempo, né? O nicho parece que ele é direcionado, as pessoas se aproximam, tem um imã, né? Atração. É verdade. Não vamos falar um pouquinho da lei da atração, não, a gente vai falar só da lei da atração, vamos esquecer da comunicação. Isso. Mas que ela existe. Ela é evidente na nossa vida, só não acontece com as pessoas que não querem ver. Mas essa atração, ela acontece a todo momento. Certo. Na verdade, já começou com a história da TVR Sul lá atrás, né? Quando o Beto foi atraído para esse convite de ser alguém para ser como é que era o termo que você usou ainda? Ter alguém que comece a criticar e leve a mensagem do povo, né? Então já começou com a lei da atração. Começou com a lei da atração, é verdade. Então isso só foi uma consequência, né? Roberto, eu vou fazer uma pergunta agora que eu acredito que seja de interesse da maioria das pessoas que estão nos vendo. Tem alguma forma, né, de controlar a timidez ou o nervosismo no momento de se comunicar? Acho que quem está nos assistindo, a grande maioria deve ter essa questão. Né? Provavelmente tu já enfrentou momentos desse tipo, né? Lá no início, né? Que tu estava inseguro ainda, né? O que tu fez para superar? Tens alguma dica? Para superar o primeiro momento, foi, de fato, tu tocou num assunto muito interessante. Eu estava, quando comecei, só com rádio, não era nem com imagem ainda, né? Era só com som mesmo, na rádio comunitária, que ficava embaixo da casa paroquial. Então, no primeiro dia, para me enfrentar o programa, porque eu não sabia nem onde me meter, o que eu fiz? Quando cheguei perto da rádio, eu olhei para a rádio, parei um pouco, me sentei no banquinho e fiquei com muita dúvida se eu ia encarar. Né? Mas eu disse para mim mesmo, bom, eu já faço isso com microfone de som, eu já faço isso lá nas reuniões, né? Mas aqui é uma coisa diferente, é outra situação. E eu olhei para a rádio e olhei para o barzinho, olhei para a rádio novamente e olhei para o barzinho. Então eu resolvi ir no barzinho antes. Aquela coragem. Tomar aquela coragem. Eu disse assim, Olena, eu estou numa situação difícil, bota um conhaque para mim, por favor. Ela assim, o que tu vai fazer? Eu disse, eu vou começar o meu programa hoje
Diz ela assim, então é bom tu tomar um gole mesmo. E eu fui e tomei uma dose de conhaque, não era muito de ficar tomando assim nesses horários, e era 9 horas da manhã, né? Sim. E eu tomei e fui pro programa. Mas tu não foi tomar uma dose de conhaque, tu foi tomar uma dose de coragem. De coragem, foi. Continua. Foi. E depois. Continua. E passou com. E aí, todo dia eu ia. Não, e eu enfrentava assim um programa, foi bem na época que foi instalado em Morro da Fumaça uma empresa chamada G-Tecno, que todo mundo conhecia, uma polêmica danada, de lixo tóxico, né? E aí a sociedade não queria aquela empresa. E aí o debate foi através da rádio. E eu peguei justamente aquela bomba na mão ali, né? Onde vinha o pessoal da empresa defendendo, as autoridades querendo que tirassem a empresa, a comunidade, e aí era aquela confusão toda, eu sendo mediador de uma coisa que eu nem sabia onde é que estava me metendo, né? Porque foi muito polêmico. E aí foi envolvido governo do estado, a região aqui, os deputados, as entidades de forma geral. Haja conhaque. Haja conhaque. Todo dia de manhã eu passava ali e era obrigado a tomar para enfrentar. E quando chegou um dia, um colega meu... Mas essa dica não vale. Ele só está relatando. Foi só para a primeira vez, só né, um Beto? detalhe, Foi só no primeiro para a programa. gente não Só um influenciar detalhe. o consumo de álcool e droga. Por favor, gente, eu vou Revelando chegar Beto na ao parte vivo. boa agora, tá? Isso, prestem atenção. Parte que cortou o conhaque. Isso. Eu cheguei um dia desse lá e um colega meu, o Aguinaldo, ele olhou que eu fui no bar, já estava me observando, ele era o diretor da rádio, né? Aí ele chegou e disse assim para mim, ô Beto, sempre que tu vem, eu sei que tu vai lá no bar. Tu estás tomando, né? Eu disse, cara, sou obrigado a tomar para enfrentar essa bronca aqui, tu sabe. Ele assim, não faz mais isso. Porque isso não. O poder da comunicação, a forma de comunicar está em ti, não está na. Naquele dia, eu fiquei meio chateado com ele, sabe? Porque a gente fica chateado, às vezes, quando não compreende muito essas coisas. Quando não é compreendido. E principalmente porque eu estava num momento importante da cidade, que todo mundo me conhecia, e todo mundo estava batendo palma e me elogiando. Sim. Cuidado com os elogios. Cuidado com a vaidade, cuidado com essa talvez com o auge. com o auge, com essa coisa, enfim, isso é muito perigoso. Era muito perigoso. Mas no outro dia eu não fui mais no bar. Isso, poxa. Tu refletiu. Uhum. Eu disse, eu não fui mais no bar e fiz o programa. Eu acho que eu fiz um dos melhores programas, foi aquele dia que eu não ingeri bebida de álcool. E depois daquele dia, nunca mais tomei para ir. E eu cheguei à conclusão de que aquele rapaz estava completamente certo e que nós não precisamos de bebida de álcool para fazer nada na vida, porque nós somos capazes de fazer tudo que nós quisermos. Coisas boas ou coisas ruins. Espero que você também, como eu, opte pelas coisas boas, né? É amigo da família, o Aguinaldo. Nós precisamos reconhecer as nossas potencialidades, né? E entender que a gente é capaz. Pronto. Né? E ser a gente mesmo, sem precisar de nenhum incentivo. O nosso incentivo tem que ser a nossa força de vontade de querer fazer, né? Não precisa ser externo. Eu acho que a gente pode dar uma olhadinha quem entrou aí, né? E aí, Rália, quem está com a gente? Boa noite, Cida. Um abraço aí para você. Sayonara nas colinas. Um abraço, Sayonara. Muito obrigada aí pela audiência. Lidorvina João Crespim. Um abraço, Lidorvina. Márcia Hirsch. Olá, Márcia. Boa noite. Obrigada. Quê? Chile. Nome diferente. Parabéns, Diferente. Chile. Obrigada. Lindo nome. Ana Lu também é diferente. Valéria Fábio Raicic. Olá, Valéria. Um grande abraço para ti. Boa noite, querida. Boa noite. Eloir? Olá, Eloir. Boa noite para ti, tá? Um grande abraço aí da equipe do Aprendendo a Ser e da TVR Sul. É isso aí. Bem como o Beto falou, que a comunicação, o poder maior está dentro da gente, né? Olhando para si é a maior dica, né? Então, chega de conhaque e olha para si, que foi um dos melhores programas, então, quando buscou dentro de você, né? Isso identifica muito com o nosso programa, que é o Aprendendo a Ser. Sim, sim, sim. Então, quanto tempo nós temos, Rália?
São 8h45, vamos ficar mais 5 minutos? Vamos fazer mais uma pergunta aqui para o Beto? Vamos Tá usar, acabando assim, já tá vamos acabando. usá-lo. Foi rápido, né? É poderoso, né? A comunicação é poderosa. Eu preparei aqui pelo menos umas 2, 3 horas de respostas. Ai, e até aí- parece, até Tá. parece. Agora eu lembrei, quando você estava ali na igreja, não trabalhava com imagem ainda, era só rádio. Era só rádio. E como foi então essa transição para a imagem? Você teve a dificuldade ali com o conhaque É, e para a imagem, teve alguma situação parecida para enfrentar isso? Não. Ou já estava Já treinado? estava. Já, parecia que não teve assim, não me surpreendeu. Foi tudo muito espontâneo, foi muito tranquilo. Na verdade, foi muito legal. Foi muito legal ter aparecido assim, ó, o primeiro dia que a gente conseguiu botar a TV no ar, né? Então, foi muito bacana. E eu acho que depois que a gente entra nesse sistema, nesse jeito de comunicação, a gente vai, porque todos nós somos comunicadores naturais. Isso. Ótimo, Somos colocação. comunicadores naturais. Por quê? Porque nós nascemos com isso. Uhum. O que nós... Então, mas tem pessoas que às vezes parece que ela se destaca mais. Não, existe alguma forma espontânea, tem pessoas que têm uma espontaneidade um pouco maior. Mas isso não quer dizer que ela vai fazer melhor. Uhum. Não quer dizer que ela é melhor. A hora que eu puder falar, tu avisa, pode continuar. Eu sou uma boa aluna. Estamos entrevistando o diretor da TV. É, Por favor. tem que ter todo o respeito. Tá vendo? Você respeita aí com os seus diretores. Posso também. falar? Pode. Aproveitando que você está falando disso. Não, assim, só para, né, foi uma excelente colocação tu agora, eu fiquei até incomodada e eu preciso falar que é necessário que todos aprimorem a comunicação e desenvolvam a competência de comunicação, porque comunicação é uma competência, a gente precisa aprimorá-la. Por quê? A gente se comunica com familiares, a gente se comunica, né? Não apenas como apresentador de TV, ou de web TV, ou de rádio que seja, a gente se comunica na escola, quando vai apresentar um trabalho. No trânsito a gente se comunica, não através de palavras, mas com gestos, né? Que mais? No trabalho, na igreja, às vezes vai fazer alguma leitura bíblica, ou alguma leitura de algum estudo. São tantas as situações. A comunicação e a interpretação junto, né? Sim. Então, assim, ó, é algo, né, que a gente está falando contigo, que é o diretor da TVR Sul, e que parece que está distante da vida das pessoas, né? Que a comunicação ela é fundamental para algumas pessoas mais seletas da área. Mas não, ela é geral, acho que todo mundo precisa aprimorar essa competência aí, que é fundamental para que a gente seja querido, amado, né? Se a gente for pensar em lei da reciprocidade, porque quando a gente se comunica bem, as pessoas comunicam bem com a gente, né? Alguém é grosseiro com a gente tem que se perguntar por que a pessoa foi grosseira. Será que eu fui? Às vezes apenas no olhar, no gesto, enfim. Às vezes eu não soube me comunicar com a pessoa, né? Tocar naquela alma, chegar perto daquela pessoa da forma como ela gosta de ser recebida, né? É a própria atitude junto, né? Então, assim, Beto, quando tu comentou, né, a respeito da comunicação estar presente na vida de todos, eu fiquei incomodada, que eu acho que eu precisava dar alguns exemplos para que as pessoas percebam o quanto é importante a comunicação para a vida de qualquer pessoa, né? Desde a infância até a terceira idade, enfim. E as pessoas, elas têm que procurar elevar a sua autoestima. Sim, ela precisa fazer isso, porque a comunicação ela começa a acontecer de forma assim mais com mais resultado a partir do momento que tu estás de bem com a vida. Tanto de bem com a vida. E se por acaso algumas pessoas não estiverem de bem com a vida, procure praticar a comunicação, porque dela vai levantar também a autoestima. Sim. Uma coisa complementa a outra, né? Uhum. E é preciso ter sonhos, porque tem muita gente que tem todo mundo, sabe? Eu acho que não tem pessoas, eu acho que todo mundo tem vontade de se comunicar bem. Por exemplo, a comunicação com a família, com o esposo, com a esposa, com os filhos,
com o namorado, com a namorada, com o chefe, com o funcionário, né? Numa reunião de comunidade. A comunicação, todo mundo quer se apresentar, talvez nem para mostrar que ela é capaz, sim, mas ela quer apresentar algo que ela pensa, e às vezes ela não fala porque ela se sente incapaz, porque não tem a comunicação. Então, vamos praticar a comunicação, porque somente praticando a comunicação que nós vamos conseguir exercê-la. É verdade. Não dá para exercer a comunicação sem praticar. Sim, não tem como. E converse com você mesmo. Vamos conversar conosco. Vamos comunicar com a gente, né? Claro. Eu vejo toda essa situação assim, quando a gente lida com a verdade, aí a comunicação é bem mais segura. Uhum. Quando a gente se tem essa conversa com a gente mesmo, como o Beto colocou, chamou a atenção, porque a gente busca a nossa verdade. E quando a gente lida com a verdade, a comunicação é muito poderosa. Porque para a gente comunicar, a gente tem que conhecer, né? Como é que nós vamos comunicar algo que a gente não conhece? E às vezes está aí a diferença daquela pessoa que quer fazer algo e pensa, como é que eu vou lá? Será que eu tenho que decorar? Será que eu tenho que fazer isso? Será que é? Eu tive essa experiência aqui mesmo, na TVR Sul, que eu trazia tudo escrito, tudo... E de repente, quando eu fiz mais espontânea... Aí começava a contar a história do Marisco. Cara, não ela escrevia 10 folhas para poder... Então, e é uma história verdadeira. Ela preparava o programa, ela fazia 10 folhas, né? E chegava aqui, aí ela na hora ela pensava na história do Marisco, ela contava a história do Marisco. A história do Marisco foi bem mais espontânea e muito mais poderosa. Não é verdade? É verdade. Aí, vice. É verdade. Não fala os pipipi. Sabe, Giane? Pode ser até um pouco hilário, engraçado, mas é muito legal. Tá? É bem legal. Então, mas claro que é. Por que tu acha que eu sempre falo? Eu não travei Não, mais. eu sei que tu tá falando, eu não sorrindo, mas é muito bom ver aquela entrevista. Sumiu todos aqueles sintomas da fobia social, sim, do trabalho sim. e tudo mais. Então, fica aí a dica. Foi algo essencial na tua vida, né, Gi? É a verdade. Lidar com Divisor de águas. Exatamente. E sabe, a importância... Quando eu faço muito isso, quando eu estou só. Eu preciso conversar comigo. Uhum. E às vezes eu falar sobre o assunto só uma vez comigo mesmo, talvez eu não grave aquela conversa. Então o que eu faço? Eu repito a conversa comigo mesmo. Eu repito, porque o meu consciente precisa conversar com o meu subconsciente e explicar direitinho para o meu subconsciente o que ele precisa gravar. Certo. Né? Aquilo que ele precisa depois apresentar. Porque o meu subconsciente, ele precisa ouvir a minha voz, da minha consciência. E quando o meu subconsciente ele ouve mais que uma vez, ele começa a gravar. E depois de gravar, ele transforma isso em energia. Quando as coisas começam, quando a magia começa a acontecer é quando o meu subconsciente, que é uma coisa fantástica, sobrenatural, é sobrenatural o nosso subconsciente, o poder que se tem. Ele transforma isso em energia. Sim. Num raio de 8 metros em nossa volta, ele busca toda aquela energia da mesma proporção. Então, nós temos que ficar atento com isso, né? Então, se a minha energia estiver... Se eu não estiver conversando comigo e deixar que influências externas elas se aproximem, eu vou ser um imã de coisas ruins. Se contaminar, né? Se contaminar. Depois tu reclama, né, Lenice? Tu estava numa palestra, eu acho que tinha 8 metros, né? A gente se conheceu através da palestra. Ah, naquela palestra. Tá foi. Que o Beto fala? Vice? Foi isso mesmo, o imã. Foi através da comunicação. Pode fazer até por experiência, tá? Eu comecei e depois não fiz mais. Procurei fazer alguma experiência nesse sentido. Atrai de uma forma fantástica as coisas que estão em tua volta, né? Muitas vezes as pessoas não percebem por causa da correria do dia a dia. Mas quando começa para observar, a gente começa a entender isso. Então, vamos repetir na nossa mente, vamos fazer essa conversa, eu e mais eu, você e você aí, repete, conversa com você, entra num assunto, você pode até dizer para você mesmo, mas como eu estou sendo chato comigo? Não, mas é porque o nosso subconsciente precisa gravar aquilo que a nossa consciência está dizendo. E depois de dizer, gente, se transforma em energia, e energia poderosa.
Ó. Né? Outra dica importante aí, ó. Salve Beto Madeira, é isso aí. Aprendi. É, Vice, Tem excelente. por trás do TVR Sul, né? Olha só. E não, gente, eu não nasci com isso, não. Eu aprendi observando. Certo, obrigada, Eu Beto. que Acho agradeço. que tá dando horário. Ralian, entrou mais alguém aí pra gente agradecer? Vamos falar um pouco também dos nossos patrocinadores. Vamos. Quem? Eloir Selinger. Um abraço, Eloir. Eloir. Um abraço, querido. Então vamos? Vamos lá, Começa. Um pouquinho. SS Móveis, do Jones, de Cocal do Sul. Nosso apoiador, o Indicador do Vale, que também está na divulgação aqui na região. Que bom. Está passando aqui embaixo do Sim, nosso sim. vídeo. Sec Moda Íntima, da Sirlene, lá de Grão-Pará. Lemone, de Sangão, Eduardo Menegali, do nosso cenário. Mas quem? Tem mais um... Eu acho que é isso. Eu vou falando, tu vai pensando Isso, aí vamos se lá. ficou algum. Vamos lá. Vai olhando ali na nossa colinha ali, no verdade. rodapé. No rodapé. Então, a Metalúrgica Gonçalves, né? Muito obrigada aí pelo apoio de sempre. Sex Shop Minha Sedução, Make da Michele de Tubarão, tá? Um grande abraço, querida. Saudade de você. E Giane Ascari Coaching. Lenise Paraíso, psicóloga. Sabia que tu tinha esquecido alguma coisa, Aí, ó, viu? tá aí. Beto Madeira, da TVR Sul. Opa, temos junto. Nosso assessor aqui é nosso técnico Rally. Nossa, Rália. o Ralha. Doutor Flávio já foi, sim. Um grande apoiador também. É verdade. Isso mesmo. Tá sempre ligadinho. É isso aí, turma. Beto, hoje o tema foi importantíssimo, né? Tanto para a gente quanto para todas as pessoas que esteve aí com a gente. Só tenho a agradecer, né? Como sempre, eu sempre aprendi muito contigo, né? A gente está aqui para trocar mesmo conhecimento e experiências, né? Nós passamos um pouco e recebemos sempre bastante. Muito obrigada, né? Tu é grande na tua área de atuação, de coração, assim, uma pessoa... eu não posso nem ficar... Quando eu falo muito de coração, eu começo a me emocionar. Mas tu é uma pessoa, assim, que trabalha... A gente sente o teu coração vibrando, né? Tu trabalha não só por dinheiro ou por razão, tu trabalha com emoção e isso realmente cativa as pessoas, né? Tu trabalha com muito amor e eu só tenho que te dizer que tu tá de parabéns. Continue assim. Agora quem se emocionou fui eu. Aí, vice. E ainda tem Eu mais, fico ainda tem emocionada. mais. Então, o Beto, pelo que eu vejo, como ele até mesmo disse, estava pedindo uma luz e de repente ele recebeu essa luz lá na igreja, né? E através desse canal ele distribui essa luz assim com maior intensidade. E maior intensidade porque atravessa até continentes, Lenise. Até lá na África, né? Já teve audiência, Verdade, enfim, verdade. a gente estava no programa aqui, de repente surgiu Japão, Estados Unidos. então Uma alegria, né? é poderoso mesmo. Não só aqui no município, mas em toda a região e até atravessando continentes. Então, Beto, é luz mesmo, que eu vejo essa energia, então, está emanando muito longe, e é só é isso mesmo que eu desejo, muito mais luz, muito mais energia, porque é assim que a gente também foi atraída, e assim a gente gosta de receber e estar aqui também, nessa reciprocidade. Então, deixa eu só fazer um convite para você. Não nos abandone, tá? Fique sempre por aqui, tá bom? Com certeza, a gente vai sempre incomodar, Bobu. Sempre. E outra coisa, sempre que não Isso dá tiver trabalho. convidado, pode me convidar, tá? Quando não tiver, o programa nunca vai ficar sem alguém. Não, Faz questão de vir. Faço questão. Pra sempre gente a nossa claro. lista. Pra gente é todo um prazer. Certo? Então, tá, vamos pedir, né? Muito obrigada, Giane. Obrigada, Beto, Muito novamente. obrigado, Obrigada, Rally. Um abraço para todos, né? Que estão aí com a gente. Neia? Olá, Neia. Boa noite, querida. Fábio Pacheco. Beijinho. Giovanni. Um grande abraço, querido. Muito obrigada pela audiência, Pedir para pessoal. depois, né, meninas, pedir para depois quem chegou agora, para assistir o vídeo depois, né? Isso, vai estar inclusive, disponível no YouTube, né? Vai estar no YouTube, no próprio Facebook, já vai ficar gravado ali. Assistir, Ótimo. compartilhar, né? Enfim. Isso aí. Isso aí. É isso aí, então até Não o perder a próximo mês. oportunidade de saber do que o Beto passou sobre comunicação, não, que é fantástica, né? Aproveitem. poderoso. E sempre uma alegria ver essas meninas aqui, tá, gente?
Ainda bem, né? Quero sempre ser uma alegria. Certo? Então, boa noite, pessoal. Até o próximo mês, então, né? Até o próximo programa, em agosto, dia 9 de agosto, ligadinhos aí com a gente. Um grande abraço. Boa noite para vocês. Não vou falar fomos.